Oi, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero deixar um versículo para a nossa meditação que está aqui em Jó, capítulo 42 e o versículo 5, que está escrito: Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Essa fala que eu acabei de ler, ela é do próprio Jó, ele falando. Jó, ele era uma pessoa que era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, é um exemplo de pessoa de bom caráter e passou por algumas situações de prova, muita prova na sua vida, onde ele perdeu ali a sua família, seus bens, sua saúde. E no momento em que Jó ele passava por aquelas situações difíceis que ser humano nenhum quer passar, e Jó passou por todas elas de uma vez só. Jó ele não conseguia compreender o porquê ele estava passando por tudo aquilo, porque como eu acabei de falar, ele era um homem que tinha uma conduta exemplar, que tinha um caráter diferenciado. Ele era um homem justo. O próprio Deus, ele deu testemunho de Jó e do caráter de Jó, da pessoa de Jó, da conduta dele. Então, o próprio, quando passava por aquela situação difícil na sua vida, ele não conseguia compreender o porquê de ele estar enfrentando, né, aquela prova tão grande. Mas aqui, já no finalzinho do seu livro, do livro de Jó, no capítulo 42, e esse versículo que eu acabei de ler, Jó ele dá-nos a entender o que? Ele está escrito aqui, como eu li, que ele conhecia a Deus, sim, ele servia a Deus, sim, mas ele conhecia o Senhor somente de ouvir falar. O que significa dizer que ele conhecia a Deus somente de ouvir falar? Jó, ele ainda não tinha tido nenhuma experiência pessoal com o Deus que ele servia. E aqui, depois que ele passou por toda aquela provação, por toda aquela adversidade, por todo aquele momento de tristeza que ele enfrentou na sua vida, ele pôde ver o agir e o trabalhar do Senhor ao seu favor. Por isso que ele vai dizer que ele conhecia a Deus antes somente de ouvir falar, mas agora os olhos dele haviam visto o Senhor. O que era que Jó ele havia visto? Deus trabalhando em seu favor. Porque às vezes nós servimos a Deus, às vezes, quem sabe você que me ouve, né? Nós temos uma vida que buscamos realmente, né, adorar o Senhor, servir ao Senhor, mas nos encontramos em algum determinado momento de nossa caminhada, a semelhança de Jó, conhecendo Deus somente de ouvir falar, ouvindo o que Deus fez na vida de A, na vida de B, na vida de C, lendo o que está escrito na Bíblia Sagrada acerca dos feitos de Deus, mas às vezes na nossa vida nós ainda não experimentamos o trabalhar e o agir do Senhor. Mas eu quero te dizer que para que nós possamos experimentar o livramento do Senhor na nossa vida, nós muitas vezes teremos que passar por situações de aperto, para que Deus ele venha nos livrar, para experimentar o Deus que cura, né? A cura de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente passa por alguma situação de enfermidade, ou algum parente, ou a gente mesmo, aonde nós podemos experimentar e ver o trabalhar de Deus ao nosso favor, a favor de nossa família, em favor de nossa casa. Então, por isso que às vezes nós passamos por algumas situações de prova, algumas situações de luta, alguns momentos difíceis na nossa vida, para que nós venhamos ter experiências com Deus que nós servimos, porque é diferente quando eu e você, quando nós, né, apenas ouvimos as pessoas dizer: não, eu passei por isso na minha vida e Deus fez e aconteceu. Nós ficamos maravilhados, sim, mas quando acontece na nossa vida e o Deus que agiu na vida daquele alguém age também na nossa vida, é diferente. Nós adquirimos experiência com o Senhor. Então, quem sabe nessa tarde, você que está me ouvindo, tem passado por algumas situações na sua vida que também você não consegue compreender, mas entenda que assim como Deus ele agiu na vida de Jó, ele ainda age na vida dos servos fiéis. Assim como Jó ele precisou passar por aquela situação, não que eu e você venhamos passar pela mesma situação que ele passou, não. A prova de Jó foi a de Jó, mas às vezes nós passamos por algumas provas na nossa vida que são necessárias para que eu e você venhamos ganhar experiência, venhamos ter intimidade com o Senhor e venhamos ver o agir, o trabalhar e o operar do Senhor nas nossas vidas. Que nessa tarde você venha entender que muitas vezes Deus ele permite para que nós venhamos nos achegar mais a Ele. Ainda que Jó ele conhecia a Deus, mas ele conheceu a Deus muito mais
fez depois que ele passou por aquele momento de aflição. Então que nessa tarde, você que tem passado pelo momento de aflição, venha também buscar se chegar mais a Deus, para que quando você passar por essa situação, você venha estar mais próximo do Senhor, você venha ter assim uma comunhão mais íntima com o Senhor e possa assim dizer, assim como Jó, que você viu o trabalhar do Senhor na sua vida, que nós vimos o agir do Senhor, o operar do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente nesta tarde. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like desse vídeo e compartilhe para que Deus ele possa falar com mais corações que precisam ouvir essa mensagem da parte do Senhor.